a vítima do sequestro, dizendo que o sequestro foi ali, o cativeiro foi descoberto pelo da Cunha e a equipe dele. Os caras pegaram todo mundo, depois deixaram a vítima lá com um bandido para eles fazerem a entrada de novo gravando. Quer dizer, os caras dão flagrante e depois larga a vítima com o bandido só para poder gravar. Isso é de uma loucura. Esse cara fez um juramento para virar delegado. Assim, é a pior espécie de policial que pode haver, cara. Esse cara não respeita ninguém. O fato é que no dia que Carluxo é chamado de reizinho da rachadinha ali, o da Cunha, o delegado da Cunha, confessou já que as operações policiais que ele fazia ali no canal dele eram de mentira, né? E é importante falar isso porque ontem alguns da Cunhetes, quando a gente falou, saiu a matéria da Folha, a gente falou, gente, tava tão óbvio que esse cara é uma nota de R$3. Ai, Renan, era foi. Falou, ele confessou já. E se ele tá confessando isso, veja, mais do que confessar que ele enganou as pessoas nessas operações, que ele ganhou dinheiro, ele manipulou operações policiais, ele manipulou o direito inalienável daquelas pessoas, direito plasmado na porra da Constituição, para fazer essas pessoas virarem bonecos que ele atuava para ganhar views e likes sendo um policial. Isso é uma coisa daquele seriado Black Mirror. Não sei se já assistiu Black Mirror, que são coisas que nós veremos no futuro, uma distopia futura com casos bizarros. Esse já é um caso de Black Mirror. O incrível caso do policial civil que começa a fazer suas operações de forma simulada e utilizar as pessoas como atores para ganhar like, view e grana no YouTube fazendo isso. E se transformou num herói nacional da Cunha. Por que eu tô mesclando da Cunha com o Carluxo? Porque a casa do Carluxo tá caindo agora, mas o fato da casa do Carluxo não ter caído antes, e da família Bolsonaro não ter caído antes, fez com que a gente tenha hoje o Bolsonaro no poder. Um claro farsante que enganava as pessoas, que criou hordas de seguidores amalucados ao redor do Brasil, que defendiam eles em qualquer circunstância, que acreditavam toda a pataquada, eles são heróis, estão defendendo o Brasil. O da Cunha estava criando uma legião de fãs nesse mesmo sentido. Gente que não, o da Cunha vai mudar, o da Cunha é incrível, o da Cunha é um gênio. A gente até, o Kim foi no da Cunha, lá no podcast dele, conversou, parecia um cara bacana e tal, até enganava. Um dia eu fui ver, eu já tinha elogiado ele, falei, parecia um cara, né, ele não é um policial radical. Aí comecei a ver as opiniões políticas, aí começa a ver o somebody love, você, ai, sou candidato, foi pro MDB, ai, tem coisa. Ai, o Dória tá, Dória tá te perseguindo. Aí quando ele virou Bolsonaro, o que acontece, pessoal? O paralelo que a gente faz aqui do da Cunha com a família Bolsonaro, que eu acho que é importante, eu vejo cada vez mais a sociedade civil no Brasil ficando mais esperta pro surgimento de charlatães. Isso é uma notícia boa, tá? A sociedade desenvolveu anticorpos, ela tem uma espécie de uma vacina. Ai, vacina não, hein? Cuidado com essa porra. Ela já tá começando a ter anticorpos, percebe? Ó, esse da Cunha aqui, plau, pega. Porque se o da Cunha tivesse surgido lá pelos idos de 14, 15 ou 16, é capaz de ninguém ter dado conta, ninguém ter dado bola, ele virava um monstro gigante, era eleito, aí tava lá no Congresso Nacional e aí as pessoas só iam acordar pra ele quando ele já virasse deputado, né? Fico muito feliz que as pessoas estão vendo isso acontecer. Aí só falar do da Cunha, que você mencionou, Renan. Cara, o da Cunha, eu li uma matéria que retratava lá um depoimento, a vítima do sequestro, dizendo que o sequestro foi ali, o cativeiro foi descoberto pelo da Cunha e a equipe dele. Os caras pegaram todo mundo, depois deixaram a vítima lá com um bandido para eles fazerem a entrada de novo gravando. Quer dizer, os caras dão flagrante e depois larga a vítima com o bandido só para poder gravar. Isso é de uma loucura. Esse cara fez um juramento para virar delegado. Assim, é a pior espécie de policial que pode haver, cara. Esse cara não respeita ninguém. Ele é tão enlouquecido e tão focado nele mesmo. Você vê, o cara se filiou ao MDB e estava dando
fazendo live anteontem dizendo que ia ser governador. Pô, você acha que o MDB vai dar legenda para esse malandro ser vereador? Porra, o prefeito é do MDB na chapa do Bruno Covas. Porra, então assim, é um completo idiota que ele vai vendendo essas coisas para um público desinformado e que vai endeusando um completo farsante, um irresponsável, um maluco. Entendeu? Esse cara também tem que encana. Isso do da Cunha me lembra o outro tema que a gente vai ter que discutir, que foi o Senado ter acolhido aquela emenda que proíbe policiais e membros do Ministério Público, policiais, membros do Ministério Público, juízes, de participarem de eleições, né? E todo mundo vem falando, isso aqui é uma lei anti-Moro e tal, e eu não duvido que eles só despertaram para este problema por causa da questão do Moro. Isso é um problema gravíssimo no Rio. Não só no Rio, né? O Paraná, por exemplo, elegeu o Faur, que é um completo acelerado. É um cara que ninguém sabe o que esse cara tá fazendo hoje como deputado federal. O Faur é um idiota que vive de ficar assim, basicamente a plataforma dele eleitoral é ficar postando vídeo de pessoas sendo mortas por policiais e vagabundo, esse vai pro inferno, tal. E é isso, né? Só que o Faur, ele ainda é um cara que tá ultrapassado. Porque vieram os policiais, a Kátia Sastre ganhou aqui em São Paulo. Basicamente ela deu um tiro, ela fez uma operação correta, ela matou um policial, um bandido e tal. Mas qual é a plataforma dela? Nenhuma. Simplesmente o PR veio, viu, o Tiririca não vai ter tanto voto, vamos fazer o seguinte, botar o Tiririca e a Kátia Sastre. Aí lançou o Tiririca e a Kátia Sastre para deputados federais para ser puxador naquela galera com aquele perfil do PR, hoje PL. Outros lugares, assim, o bolsonarismo elegeu uma série de policiais e tal, só que é muito claro que existe um estímulo para que pessoas que tenham um poder de gerar, vamos dizer assim, danos à vida de outrem, façam disso um espetáculo, agora com as redes sociais, e ganhem eleições. Isso acontecia antes das redes sociais? Acontecia. Alguém vai lembrar do Protógenes, que depois foi concorrer para delegado Protógenes, depois foi concorrer para deputado federal com o slogan Proteja-nos, Protógenes. É um negócio horroroso. Ele perdeu, né? Perdeu, mas você vê que assim, a construção é toda, né? A construção é feita. Então, teve muita gente, e tem muita gente que opera nessa linha. O caso mais bizarro de todos, eu acho que esse caso da Cunha, a lei podia chamar Lei da Cunha. Porque é o seguinte, um cara, as pessoas estão entendendo, imagina a pessoa que foi sequestrada, ela está num cativeiro, numa situação bizarra de angústia, sofrimento, familiares atrás e tal. Um outro que é um bandido, e só mesmo este bandido que é um sequestrador, deseja o que há de pior no mundo pra ele, mesmo este cara ele é detentor de direitos. Aí aparece um delegado e ele vê tudo isso não como ofício e aquelas pessoas não como pessoas que estão sofrendo drama e um bandido tem que ser pego e tal. Ele vê aquilo como uma cena pra ganhar like, maluco. Isso é coisa de psicopata. Isso é coisa de psicopata. Tipo, você que tá no cativeiro, volta aqui que agora eu vou estourar. Pelo amor de Deus. Se as pessoas não se tocarem que a escrotice disso, ela não, assim, é uma das coisas mais sem paralelo. E a gente tá vendo coisas escrotas acontecerem no Brasil, né? Num nível extremo, o caso do Luciano Hang com a mãe dele, que a gente às vezes acaba naturalizando. E vamos naturalizar isso do da Cunha. Eu acho complicado, porque assim, existe um casuísmo nessa lei por conta do Moro e tal. Eles estão fazendo isso por causa da possível, hoje cada vez mais improvável, mas possível cantor do Moro. Mas eu não acho realmente que figuras que têm capacidade de foder a vida dos outros tenham, vamos dizer assim, que, possam usar suas redes sociais para essas coisas. Inclusive, né, olha o grau, eu tô falando com o Liberaldo aqui, né? Olha o grau de debate tosco do liberalismo brasileiro, Beraldo. Eu falei, olha, isso tem que ser pesadamente regulado. Ou seja, um agente do Estado que pode usar armas, ele tem um monopólio da arma, ele pode abordar pessoas na rua, tá? Esse agente do Estado, que tem um status completamente diferente dentro de uma sociedade, o uso de redes sociais dele em serviço, obviamente tem que ser regulado, porque é o Estado que atribui a ele essa capacidade de abordar outras pessoas e fazer operação. Então é óbvio que isso tem que ser regulado, porque isso é uma questão até de direitos humanos das vítimas, e defender o direito dos humanos das vítimas por conta de um assédio advindo do Estado é uma das coisas básicas que deram origem ao pensamento liberal, beleza? Que eu defendi é uma coisa extremamente liberal, a defesa do indivíduo
conta de uma ação, um assédio com má intenção advindo do agente de Estado. Aí vai falar, Renan, você não é liberal. Renan quer regulação. Mas olha que mundo. Liberaldo, eu falei alguma besteira, posso falar pra você? Pô, Renan, é que o problema é que as pessoas que discutem liberalismo, fazem esse tipo de comentário, elas não conhecem a história do liberalismo. Elas não entendem o porquê nasceu o liberalismo e no que ele se baseia. Liberalismo é a definição de que o homem tem direitos e que, uma vez reunido em sociedade, esta sociedade convenciona que é preciso ter o agente que vai regular esta convivência. Né? Então, começa com a ideia de que o ser humano ele não é essencialmente mal, ele é bom, mas que ele, dependendo da circunstância, ele pode transgredir as regras estabelecidas por aquela comunidade. Então, o governo, nos seus 3 poderes, na verdade, inicialmente eram 4 poderes, acho que o poder federativo, uma coisa assim, que estabeleciam essas regras. Mas é a mesma coisa, o motorista de ônibus pode usar celular no trabalho? Óbvio que não. Ele está levando um monte de gente, e mesmo que o ônibus esteja vazio, ele está dirigindo um veículo enorme com outros carros na rua. É óbvio que ele não pode levar o celular. Para mim, ele não deveria nem poder portar o celular no ônibus. Né? Mas, enfim, ele obviamente não pode. Uma pessoa a quem é conferido pelo Estado uma arma, um distintivo, autoridade e poder para investigar e prender e impedir o cometimento de crimes. Mas quem julga aquilo que foi as pessoas foram presas ou o fruto daquela investigação, as provas colhidas, é a justiça. Assim, não é o da Cunha que vai filmar e vai expor aquela cena porque não lhe confere a ele. Ah, mas o cara estava ali com uma arma na mão e a pessoa estava morta. Tudo bem, a gente pode enxergar claramente que este cara é um bandido. Porém, existe a lei de processo penal e ela precisa ser cumprida. Se a gente não concordar com a lei, isso, não quero entrar nessa polêmica, mas foi um dos problemas da Lava Jato, a gente tem que lutar para que a lei seja modificada e não simplesmente atropelar a lei, porque senão acontece exatamente o que aconteceu com a Lava Jato. Foi tudo feito na melhor das intenções, mas os atropelos do processo, do devido processo legal, resultam na proteção do criminoso. E aí, quando esse animal faz esse tipo de coisa, ele encena com a vítima de verdade, que está ali completamente fragilizada, diante do seu sequestrador, e eles falam, ó, pessoal, aguenta aí só um segundinho que a gente vai entrar de novo filmando. Porra, isso é de um absurdo, é uma tal violação do dever dele como um delegado e comandante de outros policiais. Entendeu? E aí esse maluco vem falar que vai fazer delação premiada porque ele sabe de muita coisa. O juramento que esse vagabundo fez é de reportar aquilo que ele sabe. Se ele sabe do mal feito, por que ele não foi na corregedoria? Porque ninguém presta, só ele que presta? Então, assim, entra num esquema que assim, é um absurdo completo. Agora, para a questão eleitoral da lei do Senado, você vê no Rio não são essas figuras decorativas que são risco. O problema no Rio é que os PMs, esses exército e tal, esse pessoal vem da milícia e eles passam a ter um poder político sendo eleitos deputados ou vereadores e tal, porque lá tem o envolvimento das forças policiais e militares com a contravenção no Rio vem de décadas, né? Começa lá no Jogo do Bicho. Você tem lá o Capitão Guimarães, que hoje é um dos mais graduados do Jogo do Bicho. O cara era do Exército. Você teve, nessa última eleição, inúmeros PMs que foram candidatos a vereador, candidatos a prefeito. E quando esse pessoal ganha, na verdade, eles levam ali não
a lei e a ordem, né? A visão da lei e da ordem. Eles assumem um poder para poder estabelecer os seus negócios ali. Isso, para o Rio, é um problemaço, entendeu? Essa lei é extremamente importante para resolver esse tipo de coisa. E outra coisa, quer fazer política? Como é que eu, com interesse político, vou dar uma decisão num processo judicial contra alguém que pode ser meu concorrente? Ou alguém que eu posso... Pô, esse negócio do protótipo, você lembrou? Eu acho que foi ele que fez um flagrante, ele filmou um encontro, não me lembro de quem que era, se era o Najinarras, enfim, tinha lá umas figuras assim, Daniel Dantas, enfim. Ele usou a câmera da Globo para fazer a filmagem. Então, assim, essas coisas vão se confundindo e a gente vai normalizando esses absurdos e aí depois essas pessoas ascendem a uma posição política, cara. Isso é inaceitável, entendeu? Não dá para misturar essas coisas, porque a gente paga o preço, entendeu? Como sociedade, como um todo. Mas, enfim, voltando, Renan, a essência do liberalismo é a lei e a ordem serem respeitadas. E claramente não está sendo respeitado.